Fala pessoal, tudo bem? Alguns de vocês devem ter notado que semana passada eu fiquei um pouco mais ausente da comunidade. Não postei os aportes na sexta e no grupo VIP eu também não coloquei os eventos da semana, né? Mas só, enfim, justificando, alguns clientes voltaram de férias, então o fluxo de trabalho durante o dia está sendo um pouco maior do que a média, o que é normal para começo de ano. E à noite também, que é o tempo que eu tenho para fazer as coisas da comunidade, eu iniciei o projeto das mentorias, né? Então, como eu tinha aberto apenas 3 vagas e 11 pessoas se inscreveram e eu quis prestigiar os 11 primeiros, né, que se inscreveram, acabou, enfim, tomando mais tempo do que estava programado. Então, daqui para frente vocês vão ver, novamente a gente está interagindo um pouco mais nos grupos. Seguinte, o que eu queria falar hoje? Diversificação de ativos, né? Já me perguntaram algumas vezes sobre a carteira pública, né? Por que só tem Taesa? Então, todos os aportes ao longo de um ano foram feitos em um ativo só. E me questionaram se eu não estava muito concentrado, né? Então, assim, o grupo aqui é para falar sobre investimento em ações especificamente. Eu não falo de uma carteira com diversos ativos. O foco, não tem de novo certo e errado, mas o foco tenha sua reserva de emergência, tenha a sua reserva para projetos específicos. Então, quero guardar um dinheiro para a faculdade dos meus filhos. Legal, isso é um dinheiro para um objetivo específico. Quero trocar de carro, isso é um dinheiro para um objetivo específico. Você vai ter isso em renda fixa. Então, o que a gente conversa aqui é literalmente sobre o recurso de longuíssimo prazo para aposentadoria. Eu acredito que a gente consegue ter um retorno maior da carteira investindo em ações para o longo prazo. Pelo menos todos os clientes que eu tenho aqui, né? Se você olhar o retorno da carteira, ele né, acima do CDI, senão não teria clientes. Os últimos 3, 4 anos a gente está abaixo do CDI para algumas carteiras, né, principalmente aquelas que têm uma parte ainda variável maior, porque a bolsa nos últimos 5 anos também não se valorizou, né? Ela está literalmente entre os 100 e 120 mil pontos há bastante tempo. E por que eu faço essa concentração em Taesa na carteira pública? Porque a meta, o objetivo inicial é chegar nas 4 mil Taesas. Então, quem não se sente confortável com uma posição tão grande, né, tem 130 mil reais investidos em Taesa, pode colocar uma meta que seja menor. Multiplicando a quantidade de ações, você chega num valor menor. Tem muita gente que não se sente confortável em ter uma posição de 30 mil, de 50 mil, mas eu, por ter mais tempo de mercado, não vejo problema algum de ter posições maiores, principalmente em empresas que constantemente dão lucro, né? E eu prefiro fazer dessa maneira, de novo, não tem certo e errado. Quando você atingir esse seu primeiro objetivo, com o tamanho da posição que você se sente confortável em ter, você pode diversificar em outra ação, seja do mesmo setor. Então, eu quero continuar no setor de energia. Taesa eu já preenchi, agora eu vou para a ISA, agora eu vou para a CEMIG, agora eu vou para a Neo Energia. Ou ainda eu quero diversificar não só a empresa, mas também como o setor. Então, o próximo setor que eu posso investir pode ser o setor bancário, setor de telecom, setor de saneamento. Então, qual que é o setor que hoje está mais barato? É nesse setor que, eventualmente, eu vou fazer meu próximo aporte. Mas a diversificação em si dessa parte da sua aposentadoria, das partes da carteira que é de longuíssimo prazo, eu acredito muito mais que ela venha com o tempo do que necessariamente eu quero investir 100 mil reais. Então eu tenho que ter 15 ações, eu vou dividir. Eu não consigo acreditar que as 15 ações naquele momento que você está fazendo a carteira são as melhores. Então por que eu vou investir no 15º ativo ou no 10º ativo, sendo que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto muito bons? Por isso que a diversificação da maneira que eu estou trazendo aqui para vocês, ela se dá ao longo do tempo. Eu investi na Taesa, se ela tivesse subido muito e não tivesse valendo a pena o dividendo, não compraria mais, teria para outro ativo. Mas ela caiu ao longo do ano e eu continuei comprando todos os meses. Próximo passo, a posição já
ficou grande, enfim, 130 mil, vamos para outra ação. Vou completar as 4 mil Taesas, falta 200 e pouquinhas, né? E a próxima ação, a gente vai definir quantas ações a gente precisa para fazer mais 12 mil reais de renda para o ano seguinte. E assim você vai construindo a sua carteira ao longo do tempo. Mas isso principalmente vem com o conforto de você saber o que você está fazendo e com o tempo que você tem como investidor. No comecinho, tudo você vai olhar, né, gera um desconforto, você vai olhar todo dia a posição, se sobe, se desce, mas com o tempo, entendendo o que você está fazendo, a quantidade de ações e de boas ações importa muito mais do que uma diversificação. Até tem um termo em inglês que chama worsification. Na verdade, você não está diversificando, você está piorando a sua carteira por colocar outros ativos que não necessariamente são bons. Só para se sentir como se você estivesse com uma carteira pulverizada, né? Mas é isso. A diversificação vem com o tempo nessa metodologia, enfim, nessa tese que a gente está falando. E não se esqueçam da reserva de emergência e da reserva para objetivos específicos. Esses são muito importantes para você continuar dormindo enquanto você constrói essa sua carteira de aposentadoria. Tá bom, pessoal? É isso. Boa semana.